Esse texto, que foi o primeiro que nós lemos, nos apresenta que um verdadeiro amigo, ele nos auxilia em tempo oportuno, não é? E ele nunca nos esquece e nunca nos escolhe por causa dos nossos bens, presta atenção nisso, ou por causa das nossas virtudes ou defeitos, não é? Quando Jesus escolheu aqueles 12 a quem ele chamou de amigo, ele escolheu porque esses 12 homens eram gente boa, era porque todos eles eram parecidos com Jesus, de modo que você vai entrar na igreja hoje à noite e você fala assim, olha, eu acho que aquela menina parece comigo. Mais ou menos tem o mesmo gosto de sapato, mais ou menos a mesma bolsa, mais ou menos o mesmo cabelo, a mesma cor da pele. Ou você, rapaz, eu acho que esse grupo aqui, porque eu vou tentar ser amigo deles porque é mais parecido. Não é assim que nós escolhemos. Quando Jesus ensina que ele escolheu, ele nos mostra que essa escolha não está baseada em somente afinidades ou gostos. Nós devemos estar dispostos a ser amigos de pessoas que são diferentes de nós. Vocês, rapazes que entram aqui e são totalmente diferentes de vocês. Tem um jeito diferente, com um sotaque diferente, com a roupa diferente, que vem de um bairro diferente. Jesus nos ensina que, inclusive, com essas pessoas nós devemos começar, cultivar, chamar, atrair, para desenvolver amizade. Isso se aplica às moças também. O nosso coração, que diz que ama Jesus, mas na verdade não se relaciona muito bem com ele, exclui as pessoas quando vê essas pessoas diferentes de nós. Mas não é isso que a gente aprende com Jesus. A gente aprende com Jesus que inclusive os diferentes são incluídos e devem ser incluídos para que nós possamos desenvolver uma amizade verdadeira. Na Bíblia, o Senhor Deus também se apresenta como um amigo. O rei Davi viu o Senhor como um amigo que falava e ouvia Deus, não é? O Salmo 6, verso 9, vamos ler todo mundo junto esse verso? Está aqui, ó. Vamos lá? Opa, apagou? Espera aí. Não é esse daqui não. Aqui, vamos lá? O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor... O que Davi está dizendo aqui? Ele está mostrando que ele entendeu que ele poderia se achegar ao Senhor Deus como um amigo, que o acolheria bem, como tudo aquilo que ele tivesse... com tudo aquilo que ele tivesse que desabafar, ou suplicar, ou confessar. O Senhor Deus nos acolhe, e é só um amigo que acolhe. E o próprio fato de Deus nos ouvir, e nos chamar para falar com Ele, e mesmo quando a gente erra, Ele está pronto para perdoar, nisso tudo Ele está nos ensinando como viver também, como agir. O apóstolo João entendeu isso perfeitamente. É o texto que a gente vai ler agora. Além dele registrar as palavras do seu amigo Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 15, que a gente leu no início e também agora há pouco nesse estudo, aqui nessa epístola ele fala dessa confiança em poder fechar os olhos e colocar o nosso coração diante desse nosso amigo, diante do Cordeiro de Deus que agora está sentado à destra do Pai. As irmãs, agora fazendo bonito, hein? Que os rapazes estão lendo mais bonito. As irmãs vão ler mais bonito agora. Vamos lá? E esta... Melhorou, né, homens? Deu uma melhorada, mas não chegou ainda. Né? Mas tá melhor. Brincadeira, perdoe minhas irmãs aqui. Hoje a gente sabe que Jesus, ele é esse exemplo, ele foi o exemplo, e ele espera que nós o sigamos com todo o coração. Todos nós, em tudo que fizemos. Não sei se vocês cantam aqui esse hino, pessoal. É um hino muito antigo, chamado Em Jesus Amigo Temos. Quantos aqui conhecem essa música? Levanta a mão. Em Jesus Amigo Temos. Legal, o grupo conhece. Esse é um hino muito bonito, que foi composto no século XIX por um homem chamado Joseph Scriven. Ele era holandês e ele estava noivo, e poucas semanas antes dele casar com a noiva, que ele diz no seu diário, né? E livro também que ficou conhecido na história, que ele amava muito essa noiva. E poucos dias antes do casamento, a noiva dele morreu afogada. Assim, foi uma tragédia para ele aquilo. Terrível, 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 né? E ele buscou o Senhor, e ele entendeu que em Jesus ele poderia encontrar segurança e paz e força para aquele momento de tristeza profunda para ele. E aí ele entendeu naquele momento de oração que Deus estava chamando ele para ser um missionário, e ele foi para o Canadá. Ele deixou a Holanda em meados do século XIX e foi para o Canadá, Joseph Scriven, para ser um missionário ali. E na cidade
tradução seria Porto Esperança, né? E ali naquela cidade ele era conhecido por ser o bom amigo da cidade. O apelido dele era o Bom Samaritano de Porto Esperança. Porque tudo que ele recebia como doação das igrejas, ele doava. Ele vivia com uma roupa no corpo e mais um par que ele ficava lavando e trocando, com pouco calçado, pouca comida, porque ele tinha todo o prazer do mundo em poder fazer pelos outros aquilo que Jesus fez por ele quando ele perdeu a pessoa que ele mais amou na vida, a sua noiva. Depois de alguns anos ali no Canadá como missionário, ele ficou sabendo que a mãe dele estava gravemente ferida lá na Holanda, ou doente, não ferida, doente, e assim, às portas da morte. E aí ele decidiu escrever uma carta para ela, e nessa carta ele colocou uma poesia que ele há muitos anos tinha escrito sobre a amizade de Jesus, não é? E quanta paz nós encontramos quando a ele recorremos. E quanta paz deixamos de sentir, quanto deixamos de pedir a Ele como nosso amigo, de falar com Ele, de ir a Ele. Quanto consolo a gente deixa de receber por deixar de ir ao nosso verdadeiro amigo, que sempre está pronto para nos acolher e nos ouvir, e que é um grande amigo, o verdadeiro amigo de valor. Ele escreveu esse poema, mandou para sua mãe, e depois de muitos anos, alguém visitando essa senhora, encontrou esse poema na cabeceira da cama dela, musicou aquele poema e ele começou a ser cantado nas igrejas da Holanda e hoje é cantado no mundo inteiro e é esse hino que é muito bonito e eu gosto muito de cantá-lo e canto lá na minha igreja bastante ele. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. E aqui em português, ela é bem parecido com o poema original que foi escrito em inglês, não é, enviado para sua mãe. O livro de Provérbios fala sobre isso, sobre esse sentimento que alguém pode ter quando encontra um verdadeiro amigo. Vamos ler todos juntos? O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Esse texto de Provérbios 18, obviamente, não está falando de Jesus, porque Jesus nem tinha nascido, mas há uma compreensão bíblica, neotestamentária, e no tempo que a gente vive, de que não há melhor amigo do que Cristo. Ele é esse amigo. Indo agora para a segunda parte do meu estudo, que já é a parte última do estudo, para a sua alegria, né? A gente sabe que muita gente hoje, por causa disso, tem isso na cabeça, né? Eu não quero irmãos. Esse negócio de ficar falando que é irmão, que é irmão, que é irmão, chega de irmãos. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Eu quero amigos. Chega desse negócio de irmãos, porque eu tenho um monte de irmão, mas eu não tenho amigos na minha vida. Por quê? Porque são pessoas que não sabem o que é ser amigo. Não sabem o que a Bíblia fala sobre ser amigo e ter amigo. Todos esperam que os outros venham até eles para começar uma amizade. Como eu já disse, Jesus não ficou esperando que as pessoas viessem procurá-lo. Ele foi e ele fez. Não é? Amizade é uma coisa que nasce no seu coração e que você doa. E embora seja um tema pouco tratado no nosso tempo, não é? São raríssimos, por exemplo, os livros que tratam sobre isso. Se você entra numa livraria evangélica aqui em Mesquita, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, e procura, se você for procurar por livros com o tema amizade, você vai ter muita dificuldade de encontrar. Você vai encontrar livro de tudo, mas sobre amizade, você vai encontrar um que um alemão escreveu no século passado, o Bonhoeffer, que é um dos melhores livros sobre amizade, Dietrich Bonhoeffer. Você vai encontrar um ou outro que um ou outro tem escrito no nosso tempo, mas é raríssimo. Pouca gente dá importância e aborda sobre esse assunto. Como é que eu sei que uma pessoa é crente? E eu já ouvi muitas pessoas falando que elas estão cansadas disso. Se você está, por exemplo, no supermercado, e você está comprando e passando a compra, aí de repente alguém diz assim para você, olha, Deus te abençoe. Você fala, deve ser crente, é meu irmão na fé, né? Porque falou Deus abençoe. Ou de repente alguém chega para você e sem querer fala, e aí benção? Ou está na benção, né? Ou a paz do Senhor. Ou se é batista, graça e paz. Se é assembleano, paz de Cristo. E aí vai, né? Cada um tem um jeitão diferente de falar, é o evangeliquez, ou gospês, ou sei lá o queis, né? Esse jeito de se identificar. Quando alguém chega para você e fala a paz do Senhor, você fala, pronto, é meu irmão, na fé. Mas é teu amigo? Alguém chega e fala assim, graça e paz, né? Ou ele chega e fala assim, como tem alguns lá no interior, nossa, eu tenho uma dificuldade com isso, mas chega, ele bate na costa e fala, e aí, bênção? Né? E aí, bênção, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Às vezes as pessoas perguntam, como é que é lá na tua igreja, né? Já teve gente que falou isso para mim, na tua igreja como é que é? Aqui é a paz do Senhor, paz de Cristo, graça e paz, Deus te abençoe, bênção, o que é? Eu falo, aqui é boa noite.
tudo bem. Se alguém fala paz do Senhor, a gente fala paz do Senhor, mas é uma má compreensão sobre a palavra do Senhor, de quando entrares numa casa, e se houver um filho da paz, saudai-o com a paz, porque a paz permanecerá naquela casa. Se não for filho do Senhor ou filho da paz, essa paz voltará para você. É uma má compreensão daquela expressão. Mas tudo bem, não há nada de errado em saudar os irmãos com a paz. Se quer saudar, sauda, mas não há necessidade bíblica de você fazer isso. Por exemplo, alguém que não saúda o outro com a paz vai para o inferno? Não, é óbvio que não. Isso daí é uma escolha da igreja de hoje. Nunca foi assim na história da igreja. É uma coisa de hoje. Beleza, vírgula. Vamos continuar agora. O ponto é que isso muitas vezes nos engana. Porque a gente tem a impressão de que tem um monte de gente que me dá a paz do Senhor. A gente tem um monte de caixa no supermercado que fala Deus abençoe, e logo eu estou achando que é tudo meu irmão em Cristo. Mas quando eu estou chorando e preciso de um amigo, onde é que estão essas pessoas? E é isso que tem levado muita gente a isso daqui. Chega de irmãos, eu quero amigos. E eu conheço um monte de gente que me dá a paz, mas quando eu choro, é o meu colega do serviço ateu que vem aqui me dar uma força. Eu estou cheio de gente que me dá a paz do Senhor. Conheço dezenas de homens, de mulheres de Deus, mas quando eu estou passando por uma luta, é aquela senhora, né, que não teme a Deus, que é isso, que aquilo, que tem aquela outra religião que vem que me dá a força, que me visita, que me acolhe. Então chega desse negócio de irmãos, eu quero ter amigos, eu quero pessoas que caminhem comigo. E será que eu tenho um exemplo disso na Bíblia? Gente, mais uma vez o exemplo é Cristo. Ele é diferente de todos aqueles fariseus e ele se demonstra sempre se doando e fazendo pelo outro aquilo que os outros esperavam que os outros fizessem por eles. Cristo, até nisso, é o nosso exemplo. Cenas assim vão acontecer sempre na sua vida, isso não significa que elas são nossos verdadeiros amigos, né? Muitas vezes a gente se encontra na igreja dessa maneira. Eu acho que essa é uma das maneiras mais comuns no nosso tempo. As pessoas mais querem se matar quando estão fazendo sorrisinho e dando a paz do Senhor, falam a paz do Senhor, mas no fundo, fala mal do irmão, critica a irmã, fala isso dessa igreja, fala aquilo do pastor. E isso tudo vai maquiando você e a mim, fazendo com que a gente viva numa suposta comunhão de amor, mas na verdade a gente vive numa guerra interna. Não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós seríamos conhecidos pelo amor, que nós seríamos, muitas vezes, que Ele mesmo seria conhecido e que o mundo saberia que o Pai enviou o Filho através da nossa comunhão. Mas uma verdadeira comunhão. Eu nunca achei uma igreja assim. Mas você não vai achar. Você é esse assim que deve começar a fazer diferença para que um dia, em algum lugar, haja um grupo grande que realmente viva a comunhão e a amizade. Mas onde é que isso nasce? Isso nasce em você. Você não pode esperar, você deve dar um passo, você deve fazer. O cristianismo e a amizade cristã tem mais a ver com dar do que com receber. Em você se oferecer do que esperar que os outros se ofereçam. A amizade cristã está sempre voltada para o próximo, não é? Jesus mesmo lhe disse, é o último verso para a gente encerrar. Essas palavras aqui. Marcos 10 e João 15, nós vamos encerrar. Ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele disse em João também, mais uma vez eu vou ler para encerrar, ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Tendo essas palavras em mente, gente, a gente precisa decidir ser como Ele. Sejamos como Ele. Não nos esqueçamos nunca que a amizade cristã tem a ver com servir alguém hoje. Cultivar amizades de valor, ser um amigo de valor, criar amizades que durem, tem a ver com você ainda hoje estar pronto para olhar para o lado. E se for necessário, chorar com alguém hoje ainda. Ouvir alguém hoje. Ou se alegrar com alguém hoje. Mesmo que você queria ter aquela alegria que aquela irmã teve. Mas não é você que teve, foi ela. Se alegre com ela. Ou a alegria que aquele rapaz teve, que você queria tanto ter a alegria dele, mas foi ele que teve. Em vez de ficar com inveja e ficar criticando, se alegra. Ou chora com quem está chorando. Amizade cristã tem a ver em servir alguém hoje e não esperar que alguém sirva. Saia, sirva, preocupe-se,
ame, se solidarize, não é? Se solidarize, siga os passos do nosso mestre, os passos de Jesus. Só não fique sentado esperando, não é? Parado esperando que alguém se lembre de você, que alguém faça algo para você, que alguém chame você para sair, que alguém livre para você. Isso, pela graça de Deus, poderá acontecer, de alguém se lembrar de você. Agora, só não se esqueça que a amizade, aos olhos de Deus, tem mais a ver com você decidir se lembrar dos outros, você fazer pelos outros, você chamar alguém para fazer um passeio, você dar um telefonema para alguém que a maioria das pessoas esquecem, você iniciar uma conversa sincera e profunda, do que ficar esperando com que os outros façam isso com você. Siga os exemplos de Jesus, não o exemplo de muita gente que, na verdade, deixa e esquece, e abandona, e trai, e mente, e mata. Não são esses exemplos que nós temos que seguir. Não é no rumo do mundo, não é no curso desse mundo que nós devemos caminhar, mas é seguindo os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você de fato está cheio de viver como irmãos e você quer de fato verdadeiros amigos, olhe para Cristo. É Ele que vai te ensinar como dar os verdadeiros passos. É Ele que vai te mostrar como cultivar a amizade com pessoas que têm a mesma carne que você, porque comeram do mesmo pão da vida e que também têm o mesmo sangue que você, porque foram lavadas com o mesmo sangue do Cordeiro. São irmãos, sim. São irmãs, sim. Mas também poderão se tornar mais do que isso, verdadeiros amigos e amigas, pelo fato de você estar dando os mesmos passos que o Salvador um dia deu, com pessoas que não se preocupavam com Ele, que não se importaram com Ele, que no fim traíram Ele, abandonaram Ele e o deixaram só na hora da morte. Ainda que venham a fazer isso, glorifique a Deus com a sua vida, cultivando, criando amizades para a glória de Deus. Eu não tenho dúvidas que Ele espera que nós sigamos os seus passos, cultivando amizades de valor, correndo atrás disso. Quem sabe, gente, de uma ou outra dessas amizades não nasce um namoro, um noivado e um casamento. Se Deus assim quiser. Amém?